para a nossa aula de hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu joinha. Nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Para você entender, nós estamos aqui falando já há algum tempo acerca de escatologia, a doutrina ou tratado das últimas coisas. E tivemos algumas aulas antes, e eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo aqui, ó, na descrição, o link das primeiras aulas, o que é arrebatamento, como será o arrebatamento, para onde a igreja vai após o arrebatamento, Tribunal de Cristo. São aulas que vale a pena você assistir para você estar inteirado do que nós vamos falar hoje. Vamos lá. As bodas do Cordeiro. Para nós entendermos um pouco o que é as bodas do Cordeiro, nós precisamos relembrar dos eventos escatológicos que começam com o arrebatamento. O arrebatamento aconteceu, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, diz que no abrir e fechar de olhos, após a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, que estamos vivos, teremos nossos corpos transformados de corruptíveis para corpos incorruptíveis e nos encontraremos com Cristo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz que Cristo virá nos ares, nós seremos arrebatados e levados até Jesus. Esse é o arrebatamento. Após o arrebatamento, o primeiro evento que a igreja participa é esse aqui, ó. O Tribunal de Cristo. Ou, como alguns chamam também, julgamento dos salvos. Então, vamos lá. O que marca o início da escatologia, do tratado das últimas coisas? O início do fim. Está aqui. O arrebatamento. A igreja ela foi arrebatada. Após o arrebatamento, a igreja vai participar do Tribunal de Cristo. Lembrando que o Tribunal de Cristo, ou o julgamento dos salvos, não é para a condenação, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja já foi salva. Quem passará por esse tribunal é a igreja. O que será julgado? Não será julgado condenação ou salvação. Será julgado as obras. As obras que passarem pelo fogo serão aprovadas e aqueles que efetuaram aquelas obras receberão galardão. Lembra? As obras serão classificadas em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A que passar pelo fogo recebe o galardão, a que não passar não recebe galardão. Então, esse Tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento. Depois que a igreja já está galardoada, depois que a igreja já recebeu a recompensa, após a igreja passar por esse julgamento das obras, a igreja é levada para cá, ó, para as bodas do Cordeiro. Pastor, o que é as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, elas vão se tratar e falar acerca de um casamento. Casamento. Onde é que na Bíblia fala acerca desse casamento? Casamento de quem, pastor? Casamento do noivo, que é Cristo, com a noiva, que é a igreja. Então, essas bodas do Cordeiro é o casamento do noivo, que é o Cristo, com a noiva, que é a igreja. Pastor, onde é que fala isso na Bíblia? Irmãos, quando João recebe a revelação do Apocalipse, ele escreve acerca das bodas do Cordeiro em algumas partes do livro, mas mais especificamente, ele escreve sobre as bodas do Cordeiro aqui, em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao 9. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo
9. Eu vou ler para vocês o que diz aqui. Pera aí. Diz assim, olha só. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então as bodas do Cordeiro, fala acerca do casamento. Para nós entendermos um pouco mais sobre essas bodas do Cordeiro, precisamos entender lá atrás como se era realizado o casamento nos tempos antigos. Uma verdade é que o casamento nos tempos antigos eram dividido em 3 fases ou 3 partes. 3 partes ou 3 fases era realizado o casamento. A primeira fase do casamento era um tratado entre o pai do noivo e o pai da noiva, aonde eles se conheciam, e ali tinha a fase da aceitação, seguida do dote. Então o pai da noiva fazia um contrato com o pai da noiva, aonde eles se conheciam, os noivos se conheciam também, e o pai da noiva dava para a família da noiva um dote, um valor, uma segurança daquele casamento. Ali começava-se então o tão chamado noivado. Pois é, meus irmãos, naquela época não tinha namoro, já começava no noivado. A primeira parte das 3 fases do casamento era a fase da aceitação e o dote que o pai da noiva dava para a família da noiva. A segunda parte deste casamento, a segunda parte era podemos chamar assim, não é comemoração a palavra certa. A segunda parte era o seguinte: o noivo reunia seus amigos, os seus servos, seus súditos, seus companheiros, e saía com uma tocha na mão, na rua, ao encontro da noiva. Ele saía festejando, cantando, se regozijando com seus amigos, com uma tocha ao encontro da noiva. E isso se dava ali por volta de meia-noite, era o costume da época. Então, meia-noite, lá vem o noivo com a tocha na mão, com os seus amigos, com os seus servos, ao encontro da noiva. Quando a noiva ficava sabendo que o noivo estava se aproximando, a noiva reunia suas amigas, suas servas também, e ia ao encontro do noivo. Tá lembrando disso? Isso, irmão, essa segunda parte, ela tá aqui, ó. Você vai lembrar disso. Mateus, capítulo 25. Lembra das 10 virgens? Eu vou te ensinar uma coisa. Aquelas 10 virgens não são a noiva. O noivo não se casa com 10. O noivo se casa com uma. Entenda isso. O noivo, quando ele está se aproximando com a tocha de fogo na mão, por volta de meia-noite ao encontro da noiva, ele não vem para casar com as 10 virgens. Ele vem para casar com a noiva. O que acontece? Aqui, as 10, elas levam a noiva até o noivo. É isso que acontece. É isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. É a fase que cria assim uma intimidade. É a fase onde eles estão festejando. É a fase onde eles estão comemorando a alegria.
É a fase onde quem vê sabe que eles estão na segunda fase do casamento. Na segunda fase ali do noivado para o casamento. O noivo vem alegre, o noivo vem com seus amigos, a noiva está preparada, a noiva vem com as suas amigas também. À meia-noite os dois se encontram, o noivo e a noiva se encontram. E às 10 levam a noiva para o noivo. Vai começar então a terceira parte deste casamento. Vamos lá. A terceira parte desse casamento, meu irmão, não esqueça disso, tá bom? Não esqueça disso aqui. Tem muita gente que ensina que o noivo vem para se casar com as 10. O noivo não vem para se casar com as 10. Isso é poligamia, é pecado. O noivo vem para se casar com uma. As 10 levam a noiva até o noivo. Havia uma festa. Você lembra na passagem de João, capítulo 2, a festa das bodas de Caná, onde Jesus está ali? Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Vamos lá. A terceira parte deste casamento. A terceira parte escuta, se na primeira já teve aceitação e já teve a doação para afirmar o compromisso, se já teve a segunda parte, onde a noiva se encontra com o noivo, aonde as 10, aonde as amigas levam a noiva para o noivo, aonde tem o casamento, a terceira fase aqui é a fase da festa, é a fase das bodas, nós podemos dizer. Então, a terceira fase é as bodas, a festa. Casamento aqui. E a festa. Segundo a tradição, a festa de casamento, ela poderia durar 5 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Você se lembra que na festa lá das bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2, se não me engano, João capítulo 2, diz que quando Jesus estava nas bodas, já estava há algum tempo festejando, até que acabou-se o vinho, aí trouxeram as talhas até Jesus, Jesus transformou a água em vinho. Você percebe que ali não foi no primeiro dia, nem no segundo, já havia um período de dias, entendeu? Na tradição, geralmente são 7 dias de festa, 7 dias aonde se comemoram as bodas, aonde se comemoram o casamento, a alegria, onde participa do casamento o noivo, a noiva, os amigos do noivo, entendeu? E os participantes estão todos se alegrando ali. Pastor, tudo bem, eu entendi agora como é que funciona a tradição do casamento, mas o que isso tem a ver com o arrebatamento? O que isso tem a ver conosco? Vamos aplicar agora. A primeira fase, aceitação. E o dote. A primeira fase, aceitação, salvação, sangue, cruz. Essa primeira fase do casamento acontece quando nós aceitamos a Cristo noivo, porque nós somos noiva, como igreja. Nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Quando aceitamos a Cristo, nós já estamos firmando a primeira fase desse noivado. Nós aceitamos a Ele. A diferença é que em vez de o pai da noiva dar o dote para o noivo, é ao contrário, o noivo dá o dote para a noiva. Paga um preço, um sacrifício que foi feito aqui. Quando teve aquela aceitação nossa com Cristo, quando reconhecemos Cristo como nosso Salvador, o dote foi pago na cruz. Salvação, sangue. Ali ele mostrou o seu interesse em pagar por nossa vida.
Como diz a Bíblia, ele nos comprou, nos tirou do lamaçal do pecado, salvou a nossa vida, nos purificou com sangue. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aqui na primeira fase da aceitação. Nós aceitamos e recebemos do pai do noivo, Deus Pai, o dote para esse casamento. Certo? Aí lembra que eu disse para você que na primeira fase, depois que está feita, o noivo ele vem para o casamento na segunda fase. Nós estamos aqui. Nós estamos esperando o noivo voltar para se dar-se então um casamento. Essa segunda fase está aqui, ó, que é o arrebatamento. É quando Cristo vem aos céus com seus anjos e nós que somos a igreja somos levados para encontrarmos com Jesus nos ares e ali é o encontro da noiva com o noivo, a segunda fase do casamento. A terceira fase, então, é a festa. É onde iremos comemorar o encontro do noivo com a noiva, o casamento do noivo com a noiva, o casamento de Cristo com a igreja. É nessa terceira fase, a festa, as bodas do Cordeiro, aonde Cristo irá servir a igreja, adornar a igreja. É como diz aqui o apóstolo João, no versículo aqui, ó, 8, e foi dado à igreja que vestisse linho fino, puro e resplandecente. A igreja recebe vestes novas, a igreja é adornada, a igreja é abraçada por Cristo aqui nas bodas do Cordeiro. É a festa, é a junção, é o começo da alegria eterna da igreja. É o começo da felicidade eterna da igreja. Ok? Vamos lá. Quem ficará de fora dessa festa? Que essa festa não é para todos, não. Essa festa é para a igreja. Então precisamos ser igreja. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 ao versículo 15. Só por aqui. Segunda arrebatamento. E a terceira fase, festa. Tá? Quem fica de fora, pastor? Aqui, ó. Apocalipse 22, do 12 ao 15. Quem fica de fora? Quem não pode participar dessa festa? E nós vamos encerrar nossa aula aqui, irmãos. Não vão participar dessa festa os cães. Quem é os cães, pastor? Os cães é aquele que mata a ovelha. Porque nunca você vai ver na história a ovelha matando a ovelha. Quem mata a ovelha é o cão. Então a Bíblia está dizendo que esses que matam as ovelhas, cuidado, vai ficar de fora. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, ou qualquer um que ama e comete a mentira, fica de fora. Pode até ter aceitado aqui a primeira fase, mas fica de fora da segunda fase e fica de fora da terceira fase do casamento. Quem fica de fora? Lembra das 10? Mas apenas 5 entrou para as bodas do Cordeiro? Porque tem gente que parou aqui, ó, na primeira fase da aceitação. Recebeu até o sangue, mas não seguiu firme, fiel ao casamento, não seguiu fiel ao noivo, não seguiu fiel a Jesus. E precisamos ser fiel, ser firmes e constantes, fiéis até a morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Daniel disse, tu porém vai até o fim. Não basta você apenas ter aceitado, você precisa ter a segunda fase, que é a fidelidade, onde você é arrebatado com a igreja. E a terceira para você entrar nas bodas do Cordeiro. Então, bodas do Cordeiro é o casamento do noivo com a noiva após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo, aonde vai se comemorar o casamento de Cristo com a igreja. Tá bom? Deus abençoe. Nós voltamos na próxima aula
falando mais acerca desse assunto que muito nos interessa e que muito precisamos saber. Deus abençoe, pastor Tiago Rocha, grande abraço e um beijo no seu coração.